gente! Acabei de assistir o filme A Noiva de Chuck. Para quem não sabe, para quem não está acompanhando o canal Filósofo dos Livros, quero informar que estou assistindo toda a sequência dos filmes do Chuck por causa desse livro. Essa obra que foi publicada pela editora Darkside, que fala dos bastidores do filme e das séries. Ou melhor, dos filmes e da série. Acabei invertendo o plural. Mas enfim, é esse livro o grande responsável. Então, se você estiver interessado em adquirir essa obra, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra. Agora vocês já estão informados, e quem já estava informado foi relembrado. Mas enfim, assisti A Noiva de Chuck. Para mim foi um filme inédito, eu não havia assistido na infância e na adolescência. Assisti pela primeira vez e vou lhes dizer o seguinte: eu gargalhei muito com esse filme, dei boas risadas. E também fiquei refletindo, como é que a minha geração conseguia gostar desse filme e como eu, assistindo hoje, consigo gostar dessa porcaria. Realmente o filme tem alguns problemas, mas eu acho que a minha geração tem um gosto meio duvidoso. Não é possível, porque a gente assiste e a gente ama. Nós vemos os defeitos e apesar de todos os defeitos, nós continuamos nos apaixonando pela história do Chuck. Esse boneco, ele é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ele nos amedronta. Aliás, eu não sei porque algumas pessoas têm medo dele. Pra dizer a verdade, eu não consegui sentir medo. Tem algumas cenas de terror, mas não é um medão assim. Talvez nojentas por conta do sangue. Mas no fim, né, no fundo, o filme nos faz gargalhar. Mas eu acho que também dizer que o filme é ruim é algo injusto, pois pela primeira vez, A Noiva de Chuck, essa sequência, eu acho que ele conseguiu trazer para nós questões que eram pertinentes naquela época, os anos 90. E assim, são questões que hoje eu não diria ultrapassadas, mas repetidas. Repetidas porque deveria estar ultrapassada sim, essa é a verdade. Mas essas questões continuam atuais. É incrível perceber que em 2024, embora nós tenhamos mais conhecimentos que o pessoal daquela época, porque o filme foi lançado em 1998, nós ainda continuamos com algumas perguntas. E de qualquer forma, mesmo que a gente já tivesse superado essas questões, eu acho que o filme nos traz essas questões de uma maneira que é uma aula de história. Embora o filme trate dessas questões ainda de uma maneira rasa. Eu não sei se é de uma maneira rasa porque os roteiristas não quiseram tratar do tema de maneira profunda, ou se foi preguiça, ou se eles não tinham realmente capacidade. Aliás, eu vivi essa época e a impressão que me dá é que, para algumas pessoas, essas questões eram vistas com mais clareza, para as outras de uma maneira mais superficial, e eu não me lembro exatamente como é que eu vi essas questões naquele momento. Mas quais são essas questões? Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final para saber quais as questões pertinentes que o filme A Noiva de Chuck trabalha. Então vamos lá, vamos assistir até o final. Ah, e uma coisa, se você ainda não curtiu esse vídeo, o que tá esperando? Curtir, ó. E também se inscrever. Gente, essas coisas não gastam o dedo. E olha, é tudo gratuito. Não tem nenhum problema você curtir, você comentar. Coisas fáceis, tá bom? Porque a gente produz esse conteúdo com muito carinho para você. E é claro que nós vamos pretender, ou melhor, nós vamos pretender? Não, nós já pretendemos trazer coisas positivas para vocês. Então, ó, manda brasa aí no sininho, nas curtidas, tá? Colabora aqui com o canal Filósofo dos Livros.
Mas aí, vamos falar da Noiva de Chuck, o filme que arrancou gargalhadas. Então, eu acho que o filme, de certa maneira, começa de uma maneira bem inteligente. Nós vemos um policial caminhando por um corredor escuro. E nesse corredor tem diversos armários que trazem provas de crimes passados. E alguns crimes trazem referências a clássicos de terror dos anos 80/90. Um exemplo, a máscara do Jason está ali presente. Então, quem era cinéfilo da época, e é cinéfilo agora, né, que gosta dos filmes, vai entender bem essas referências por meio dos objetos. Até que esse guarda, ele abre um armário e tira um pacote, um saco preto. E a gente já deduz que é o Chuck, né, porque ele é o assunto principal desse filme. Ele pega esse pacote. Eu acho que ele não tem muita ideia do que esse pacote contém, porque ele fica meio curioso em abrir. Isso a gente vai perceber quando ele está andando no seu carro de policial. Ele conversa com uma moça através de um celular. Aí nós já vemos o celular. Aliás, como eu não sei se eu falei agora, como eu tô gaga. Mas esse filme foi lançado em 1998. Ele é a sequência direta de Brinquedo Assassino 3, que foi lançado em 1991, ou seja, 7 anos depois. Então a gente já começa a ter um celular, um Ericsson com uma anteninha. Inclusive eu tive esse modelo de celular aqui no Brasil. Tive esse modelo, então me trouxe uma boa recordação ele falando com essa moça aí a respeito do que ele havia pego aí nos corredores. Ela alerta para ele tomar cuidado com a curiosidade dele, por conta que ela percebe no meio da conversa que ele comete aí uma barbeiragem no trânsito. O cara quase se dá mal aí, batendo em um caminhão, um carro, etc. Mas ele se escapa, ela dá uma risadinha dele. Nós ficamos sabendo que essa moça, essa voz de mulher aí, ela pagou para ele pegar isso. Então ele é um policial corrupto. E ele para num local. E ele tá aguardando essa moça. Ele não resiste à curiosidade. Vai abrir o pacote. E no momento que ele vai abrir esse pacote, a moça corta o pescocinho do policial. E ele morre ali. Ela pega e nós vamos ver quem é a moça. E nos aparece uma moça linda, sabe, encorpada. Eu achei legal que ela é uma moça, vamos dizer, gostosa, mas não é aquela gostosa da ditadura da magreza. É uma gostosa com carne mesmo, ó, tem muita carne, quadril largo, colchão, sabe? Peitão. É uma mulher, assim, bonitona mesmo. Uma roupa de couro. Eu achei a cena bem icônica mesmo. E essa mulher toda assim, poderosa, pega o seu pacote e vai para um trailer. Ela mora aí num trailer. E nesse trailer nós vamos vendo assim várias bonecas. Ela tem bonecas aí, não sei quais as referências que essas bonecas quiseram trazer. Mas enfim, é um enfeitado com bonecas. E nós vamos vendo assim quadros. Ela coloca quadros, mas esses quadros têm matérias de jornais falando da morte do Charles. Para quem não sabe, Charles é o espírito que dominou aí o corpo do Chuck. Então, essas matérias são matérias que falam do boneco Chuck, que o menino acredita que incorporou o espírito do Charles. Coisas que as pessoas duvidavam na época. Na época da história, dentro do filme, dentro dessa trama, quando o menino fala que o boneco foi possuído pelo espírito do Charles, as pessoas duvidavam. Mas saíram matérias aí de jornais, fala da morte do Charles. Então, ela coleciona os assuntos referentes ao Charles. Só que diferente das pessoas que duvidavam, nós vamos percebendo que ela acredita realmente que o boneco Chuck ele foi possuído por esse espírito e ela quer ressuscitar o Charles. E por que ela quer ressuscitar o Charles?
por meio do boneco do Chuck? É porque ela foi uma namorada dele, digamos praticamente a viúva. Ela estava com ele até a noite que ele morreu. Inclusive, ela havia encontrado um anel e ela estava aguardando por meio desse anel um pedido de casamento. E para ela, o Charles foi o grande amor da vida dela. Então ela queria ressuscitar esse homem. E ela tem um livro de ritual que é Voodoo para Bonecos. Aliás, esse livro Voodoo para Bonecos me lembra aquela coleção que nós temos aqui no Brasil. Eu não sei se essa coleção também foi lançada lá fora. Acho que sim. Mas é aquela coleção tipo Psicologia para Leigos, História para Leigos, PNL para Leigos, Música para Leigos, Dieta para Leigos. Então, Voodoo para bonecos lembrou muito a capa dessa coleção. E ela executa um ritual aí para ressuscitar esse boneco. Só que o boneco não ressuscita, ela fica decepcionada, depois ela vê assim besteira. E nisso no trailer dela chega um cara que é o namorado dela atual, um cara que é apaixonado. E esse cara quer provar pra ela que ele é um fodão da vida. Então o que ele faz? Ele entrega pra ela uma foto dizendo: ó, isso aqui eu assassinei. Então tem uma foto de uma pessoa ensanguentada. Mas ela descobre que é tudo farsa, porque aquela cara toda ensanguentada ali, trabalhada na maquiagem, ela percebe, e ela percebe as mãos. O cara é meio... tem um visual meio bizarro, tatuagens, uma maquiagem preta e as unhas pintadas de preto, e ela reconhece pelas mãos que é o cara mesmo. Então ela meio que zomba dele por ele ter feito aquilo. Ela comenta um pouco a respeito do Charles, que foi um amante assim maravilhoso. Ele acaba descobrindo o boneco, ele tira um pouco sarro do boneco, aí ela lembra das histórias relativas ao boneco. Ele zoa com o boneco, só que nessas primeiras cenas nós vamos percebendo que o boneco na realidade está vivo. Ele enganou a moça e ela já começa a perceber que ela foi enganada, então ela começa a notar que está meio vivo, então ela deixa a coisa meio que rolar. E o que ela faz? Ela resolve transar com esse namorado novo, acorrenta e diz que vai fazer uma homenagem e bota o Chuck em cima do cara. Ah, detalhe, o Chuck, o boneco, antes de participar aí, de entrar no ritual, ele estava todo despedaçado. Então ela costura, então nós vamos ter um visual diferente do Chuck agora. Um Chuck todo remendadão. E aí tá o Chuck, aí ela faz uma cena de sedução com umas roupas assim, umas lingerie. Nossa, ela tá linda. A atriz escolheram uma atriz muito bonita, muito sexy mesmo. E ela faz lá toda a cena. E nisso o Chuck se manifesta. E ele arranca o piercing do cara, faz sangrar. E a gente esperava uma morte um pouquinho mais brutal, mas o Chuck tem um lado cômico. Mata ele com um travesseiro e ele é asfixiado. Aí nisso há uma cena que ela se declara pra ele, é uma conversinha. Ele diz assim: nossa, como tu tá gostosa. Eu imaginei que você ia ficar feia. No fundo ele quer dizer: imaginei que você ia ficar relaxada, etc. Mas você tá bonitona e tal. E ela fala aí do anel, etc. Nisso, quando ela fala do anel, que ela tinha essa esperança de ser pedida em casamento, o Chuck tira o maior sarro da cara dela, dizendo que aquele anel ele tinha roubado naquela noite e que ele nunca ia se casar com ela. A mulher fica possessa, fica com raiva e tranca o Chuck num cercadinho de bebê. Então ele fica como uma espécie de jaula ali preso. E aí, muito brava, etc., ela, para compensar, para tirar mais sarro, ela compra uma boneca fofa, vestida de noiva, e coloca no cercadinho, zombando do Chuck. E essa boneca tem um rosto bem fofinho, achei engraçadinha, bonitinha e tal. Aí o que acontece? Numa cena em que essa mulher, a Tiffany, está numa banheira toda glamurosa assistindo A Noiva de Frankenstein, e eu achei muito legal fazer essa referência, porque o que é A Noiva de Chuck? É quase que uma noiva de Frankenstein. Um filme em preto e branco, etc.
E assim, é trabalhado a questão dos. Quem assistiu esse clássico aí, A Noiva de Frankenstein, vê que a noiva fica um pouquinho assustada aí com o Frankenstein. E tem algumas semelhanças aí das reações da Tiffany a partir de agora diante do Chuck. O Chuck consegue se libertar do cercadinho, ele arrasta a boneca e ele joga a televisão da moça, da Tiffany, na banheira. Ela morre eletrocutada, mas ele faz uma transferência de alma. Ele executa o ritual e o espírito dela sai daquele corpo morto e incorpora na boneca. É engraçado, a boneca não muda, mas a partir do momento, eu achei essa cena assim muito bem feita, se diga de passagem. Aquela boneca que tinha um rosto fofo fica com um rosto medonho, só por conta da mudança da expressão facial. É incrível como a expressão facial ela transforma um boneco e o que dirá transformar uma pessoa. Realmente a gente vê que a boneca fofa ficou realmente possuída. Ela meio que se assusta, mas ela também fica com muita raiva do Chuck. E nisso Chuck fala do plano dele de ir ao cemitério onde o seu corpo humano estava enterrado, pegar uma muleta, porque para ele conseguir ocupar o corpo de um ser humano, precisa desse amuleto, senão o ritual não funciona. Que é uma coisa que eu não entendo, porque até agora nós assistimos Brinquedo Assassino 2, Brinquedo Assassino 3, e o Chuck só precisava fazer o ritual, não precisava de amuleto nenhum. Mas eu achei um ponto falho. Agora precisa de um amuleto para fazer o negócio. E o que que essa moça resolve fazer? Ela resolve pedir ajuda a um vizinho, um cara bonitão aí, gostosão, para levar o corpo. Só que ela não pode agora aparecer para ele nesse formato de boneca. Então ela telefona pro cara, pra esse cara gostoso, oferece $500 e diz que ele vai receber $500 quando fizer o serviço, né, os $500 restantes, ou seja, no fundo são $1.000 que ele vai receber pelo serviço, para que ela leve 2 bonecos para o cemitério, onde está, entregar para um zelador, tal. Ela tem as informações aí do que vai ser feito. O cara topa e nós já sabemos que esse cara ele é apaixonado por uma moça que que tem um amigo gay. Então é interessante você ver isso e se introduz na história um cara gay, assumidamente gay, que teve os romances. Ela até conversa sobre a questão romântica, como que ele sente, como que ele ama, etc. Tem essa discussão e ela fala do sentimento dela em relação ao rapaz, ao Jesse. Essa moça se chama Jade, ou Jade, e ela tem esse amigo gay que é o David, e ela tem esse romance proibido porque o tio dela, policial, com a ajuda aí de um outro policial mais novo, atrapalha o romance. Então é o Jesse que vai levar os 2 bonecos. O Jesse não faz nem ideia que os bonecos estão possuídos, mas aí ele entra depois do trailer. Antes de ele entrar no trailer, nós temos uma das cenas mais marcantes no filme. É uma cena assim que vale a pena. A boneca noivinha, eu não vejo, não sei como é que ela conseguiu fazer isso, mas ela tinha cabelo escuro, o cabelo fica loiro, assim, com um penteado bem parecido com o que ela era quando humana. Mas ela se maqueia, então aquela boneca fica a cara da. Fica assim, uma versão boneca realmente da Tiffany humana. E ela coloca uma jaqueta por cima do vestido de noiva, tira o véu. Visual fantástico da boneca noiva de Chuck. Essa transformação da boneca boazinha na boneca lá bem manévola. Cara, cena incrível. E aí, até o Chuck barba com a boneca. Chuck fica, ó, bem tchucão, se é que vocês me entendem. E nisso tudo, o Jesse chega e pega os bonecos assim de qualquer jeito, até bate a boneca
numa parte aí do trailer no interior, e leva pro seu furgão. E antes de ir ao cemitério, ele vai na casa da noiva dele, da Jade, ou Jade, como que vocês quiserem preferir chamar. E ele... vamos fugir juntos, eu tenho dinheiro, etc. Só que o tio dela já tá ali, de olho no casal e quer atormentar. Então, enquanto eles vão buscar as coisas dela para arrumar a mala para ela fugir, o Chuck e a Minnie e a boneca, a sua noiva, estão ali no carro na parte de trás esperando, e o cara vai jogar drogas para incriminar o rapaz, para fazer ele de um criminoso, de um cara drogado. Só que o Chuck vê que isso vai dar ruim, que isso vai atrapalhar os planos dele de chegar ao cemitério. Então o que o Chuck faz? Ele pega uma faca, a Tiffany, noivinha dele, tira um pouco o sarro dizendo que aquilo é muito anos 80, que parece que ele nasceu. Ela dá um zomba dele e ela propõe uma forma diferente de matar o policial. Porque não basta só matar, gente, tem que matar com estilo aí. Então ela faz referência a uma assassina que ela conhece, que ela tem uma admiração por essa assassina. E eles executam esse assassinato do policial e escondem o corpo do tio da mulher. E os jovens saem depois aí com os bonecos nesse furgão. Nisso, o policialzinho que estava contratado pelo tio da mocinha, ele vai atrás dos dois e ele quase que vê o corpo. E só que ele vê a droga, aí surge uma confusão, porque ele acusa, o rapaz se defende, dizendo que não colocou nenhuma, que nunca usou droga, que aquilo foi armado, etc. Eles não fazem ideia também do corpo do tio da moça que está ali escondido. Mas aí começam umas confusõezinhas. Mas o Chuck, por sua vez, mata esse policial. E eles sai fugindo. Só que aí a coisa começa a ficar um pouco meio estranhas para eles. Eles se casam aí num local, um casamento rápido. Tem esses locais aí que fazem esses casamentos, parece casamento, sei lá, fast food. Eu nunca entendi essa questão de casamento, como que eles executam. Mas eles fazem uns casamentos rápidos, eles se casam, eles vão para um local aí passar a lua de mel, mas aí a coisa já não tá boa. Ele tá desconfiado que a morte do policial foi feita pela moça, a moça tá desconfiada dele. O casal já começa a balançar aí no clima. E nisso um outro casal tenta assaltar, na realidade até rouba as coisas do casal do novinho, mas o Chuck, a sua noiva, dá um jeito nesse casalzinho aí de ladrões. E nós vamos ter uma cena bem marcante aí também. O casalzinho novo não desconfia que o Chuck e a sua noivinha, esses bonecos estão vivos, mas eles transam num quarto. Olha, o Chuck já fez de tudo, matar, fumar, mas transar foi pela primeira vez. E ocorre brigas, acaba que o amigo da moça entra na cena aí meio que apaziguando os ânimos, mas ele descobre o corpo do tio da moça ali no furgão. E ele fica... Nossa, esse é um casal de psicopatas. Ele já não fica bem com eles. Mas ele acaba sendo morto, atropelado por um caminhão. Uma coisa meio que... meio por coincidência. Não foi bem o Chuck e a noiva que faz. Acontece essa morte aí de uma maneira que vocês vão assistir o filme para poder entender como é que isso ocorreu. Eu acho que é legal descobrir isso. Mas enfim, acaba que para encurtar um pouquinho a história, eles descobrem que os bonecos têm vida, os bonecos sequestram esse casal, e aí começam umas discussões a respeito dos papéis do homem e da mulher por meio dos bonecos. E o casalzinho novo meio que fomenta essa discussão, dizendo, ó, você cozinha para ele, mas ele não lava os pratos. Aí discute também a questão da potência. Ela disse para ele que o Chuck não é um homem de verdade, porque o negócio lá é de plástico. Mas aí o Chuck zomba dela, dizendo que ela não é mulher suficiente para excitá-lo, sabe?
É discussões e isso, a discussão entre o papel, nós vemos machismo, etc., presentes, e gera uma confusão toda aí no meio desse sequestro, até chegar lá no cemitério. Mas eu vou parar a história por aqui e vou lhes dizer o seguinte. Eu acho que o filme, ele leva esse tom de comédia, mas ele, ao mesmo tempo, mesmo que de forma rasa, ele é interessante por ser algo próprio dos anos 90, finalzinho dos anos 90, e trazer questões que ainda continuam presentes em 2024, que são essas questões dos papéis, do masculino e do feminino. E como que ainda o homem ainda tem essa visão que o lugar da mulher é na cozinha, e a mulher ao mesmo tempo, a mulher e o próprio homem dão muito valor à questão da virilidade do homem, ao mesmo tempo o homem julga a aparência, meio que o homem culpa a mulher por não conseguir, de vez de ele assumir a sua, ele joga a culpa na mulher dizendo que ela não é mulher suficiente para excitá-lo. Nós também percebemos algo interessante sobre a questão, o que é o empoderamento feminino? Porque a Tiffany toda sensual, ao mesmo tempo que a Tiffany é sensual, essa sensualidade pode manifestar o poder da mulher, ao mesmo tempo essa sensualidade demonstra a mulher como um objeto do prazer masculino. Não é tratada a questão de maneira aprofundada, mas é bem isso. Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês assistiram uma série que eu não sei se aqui também, não sei se está disponível na Netflix, mas estava, que são As Crônicas de São Francisco. E nessa série tem uma cena que me marcou muito, que são duas feministas discutindo. A feminista nova mostra os seios e a mais velha critica a mais nova por estar mostrando o corpo, dizendo que ela é um objeto de prazer do homem. E a mais nova, ela critica a mais velha por acreditar que pelo fato dela estar mostrando o corpo, ela é esse objeto de prazer, que na realidade é o corpo dela, seu corpo, suas regras, ela tem o domínio para o corpo e ela não é nenhum objeto, ela tem a liberdade de mostrar o seu corpo. Então, nesse sentido, mostrar o corpo pode ser tanto interpretado como o empoderamento da mulher como a submissão. E a Tiffany trabalha isso ao se mostrar toda sensual. A Tiffany, boneca e a humana, ao mostrar o seu corpo de uma maneira sensual, ela é poderosa ou ela é um objeto de prazer do masculino? Responde aí, qual a opinião de vocês nesse sentido? Empoderamento ou submissão? Aliás, agora veio à minha mente também uma questão, essa discussão. Obrigado, Dona Moto, por tocar agora, mas vamos continuar com Dona Moto fazendo seu barulhinho. Mas essa discussão também já era discutida em dois seriados antigos aí, dos anos 60. A Feiticeira e a Jeanne. A Feiticeira é a dona de casa perfeita. Uma mulher que não é objeto de prazer do homem, mas ela é submissa. Agora nós temos a Jeanne, que é a empoderada, a mulher solteira. Aliás, na época, Jeanne foi proibida de entrar na garrafa porque não ficava bem uma mulher solteira ficar com um homem solteiro dentro de uma garrafa. Sabiam disso? Pois é. Ah, você não sabe quem é Jeanne e quem é feiticeira? Pesquisa no Google e vocês vão descobrir algumas questões aí sobre o papel da mulher e do homem também presentes nessas séries. Então, eu acho que apesar de todo o humor, de todos os defeitos, essas séries são legais por trazerem essas questões à tona. Não, como eu disse, não é de maneira aprofundada, mas trouxeram. Agora, eu acho que o aprofundamento, já que eles levantaram a bola, somos nós que devemos fazer. Aproveitamos que a bola foi levantada, vamos chutar. Quem sabe a gente faz gol e consegue resolver essas questões. Se bem que agora as questões estão bem mais amplas. E por falar em questões trabalhadas mais amplas, na forma de amplitude, nós podemos incluir a comunidade LGBTQIAPN+, afinal já tem um representante gay na história. E por falar em representante gay, uma outra curiosidade.
o amante da Tiffany, o que foi assassinado pelo Chuck, ele já é falecido, mas ele, antes de falecer, ele se tornou uma mulher transexual. Pesquisa aí o Damian do filme A Noiva de Chuck. Vocês vão ver coisas bem interessantes, curiosidades bem interessantes. É claro que aqui o nosso foco é trabalhar A Noiva de Chuck, então essas questões paralelas não vou me aprofundar. Também tô no raso. Mas enfim, eu espero que depois, ao ler esse livro dos bastidores, eu possa aprofundar essas questões. Agora eu tô dando assim, uma visão panorâmica dos filmes, as questões levantadas, etc. E vou dizer que mesmo vendo todos os defeitos, algumas coisas aí nesse filme, valeu a pena assistir, eu me diverti e eu também refleti algumas coisas. Sem sombra de dúvidas, eu recomendo A Noiva de Chuck. E aí, o que vocês acharam? O que vocês têm a me dizer para contribuir com a nossa discussão? Vocês já assistiram A Noiva de Chuck? O que vocês pensavam na época? O que vocês pensam agora? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!